eu quero trazer uma imagem para a gente também, chegando ao fim da nossa discussão aqui, de uma imagem que ganhou hoje a imprensa mundial, que foi esse momento aí em que a TV estatal iraniana fazia uma transmissão, colocando inclusive do lado esquerdo as imagens dos ataques conduzidos por Israel. A apresentadora está falando e enquanto ela vai trazendo as informações, barulhos de bomba vão sendo ouvidos cada vez mais próximos do local onde fica essa TV estatal. Até o momento em que, de fato, a explosão atinge o prédio, segundo as informações das autoridades iranianas, provocando, claro, a interrupção da transmissão, até porque o próprio espaço é tomado também por restos ali de construções, uma fumaça, uma areia que acaba tomando conta do prédio. Então, a gente vai ouvindo os bastidores, vários profissionais gritando, bombas explodindo, e aí vem o momento em que um dos mísseis atinge totalmente o espaço e é interessante porque casa-se justamente com a imagem que está sendo transmitida ao lado. Acompanhe agora. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استودیو. E é esse momento em que, então, a transmissão é interrompida e a gente ouve vários gritos e as informações das autoridades iranianas de que pessoas acabaram morrendo. Depois, houve também um pedido de evacuação de outras 2 emissoras que atuam no Irã, porque o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou da importância também de se cortar a informação que chegava até essa população, informação que, segundo as autoridades israelenses, seriam manipuladas, até porque a gente está falando de uma TV estatal. O quanto a guerra de comunicação é tão relevante quanto a guerra de estrutura, de bombas, de mísseis. Stroviek. Toda guerra moderna ela é também uma guerra pelos corações e mentes. Então isso acontece em todos os conflitos. E essa é uma guerra que tem camadas de interesse ainda muito maiores. Existe uma obsessão mundial por essa região. Hoje, por exemplo, está ocorrendo outras guerras no mundo também. A guerra do Iêmen praticamente não se fala nada. Na Nigéria você tinha confronto armado do Boko Haram com o governo, também não se fala nada. O nível de cobertura desse assunto, pelo interesse que tem sobre isso, é muito grande. E começa as guerras de narrativa. Israel vai tentar também vender o seu peixe da melhor forma possível, mostrar o seu ponto de vista, educar a população sobre o seu ponto de vista, e o Irã também. A única diferença, claro, como você bem falou, é um regime ditatorial. Então, se eu sair em Tel Aviv com uma placa dizendo abaixo o Netanyahu, ninguém está nem aí. Você pode falar isso, pode falar o que você quiser. Se você sair em Teherã com uma placa, né, abaixo o Khamenei, você vai para a cadeia, se não acontecer coisa pior. E como uma rádio, uma TV estatal, ela vai seguindo o que o regime falar. O nível de mentira num regime ditatorial é muito maior, até porque não tem liberdade para confrontar os fatos. E para a gente arrematar a nossa conversa aqui, o que esperar nas próximas horas ou dias, hein, professor Alexandre Pires? Eu acho que o conjunto de ataques vai se intensificar, né? Os alvos ali demorariam pelo menos 1, 2 semanas para serem atingidos. O sistema balístico, de mísseis balísticos, agora se tornou um alvo principal. A dimensão é muito grande, né, do sistema, então eles vão destruir. Isso não vai ser destruído de uma hora para outra. Há estimativas de 20 a 30 mil mísseis que o Irã teria para até destruir tudo isso. Ainda que tenha um gasto de uso, né, você destruir todo esse arsenal demora muito tempo. Então nós não vamos ter sossego em termos de comentário pelas próximas 2, 3 semanas. E cessar fogo, eu não acredito que vai acontecer do jeito que está sendo discutido, só pela força mesmo. E nas suas estimativas, professor João Estevão? Bom, eu também imagino que a gente vai ver um processo de escalada dessa tensão, não somente pela própria relação entre Israel e o Irã, como também é importante lembrar, né? Existem outros fatores envolvidos nesse processo, os vetores não armados não estatais, aliados do Irã. Né? A gente está falando aqui não só do Hamas, mas também do Hezbollah, falando também dos rebeldes Houthis também, que inclusive já desferiram um ataque, embora tenha sido interceptado pelo sistema de defesa antiaéreo israelense. Ainda assim, foi um ataque feito pelo Iêmen. Então, a gente está vendo aí um processo que está começando também a se desenrolar para outras regiões, que já começou, na verdade, né? Então, é totalmente de acordo. O que a gente deve ver nas próximas semanas é um aumento das tensões regionais. Quais são as suas expectativas, comandante Farinazzo? Wander, eu vou falar uma coisa para você. Volta aquele homem. Em off, o senhor falou para mim que não eram otimistas. Não sou mesmo.
que é bem pior agora do que eu vou falar. Eu acho que quem está no comando de toda essa situação, quem poderia resolver é o Donald Trump. E eu vou te dizer uma frase que espero que não se torne assim, que a gente não seja lembrado por ela. Não existe situação ruim que Donald Trump não possa piorar. É o que eu penso. E para você, Maurício Felberg? Eu já sou um pouco mais otimista por natureza. Por quê? Porque eu penso sempre que há um caminho, assim, o mundo comparado hoje com o que ele era há 100 anos atrás, há 500, há 5 mil, o mundo vem melhorando. Então eu penso sempre que o mundo está em evolução. Óbvio que os personagens que são responsáveis pela condução dos processos precisam se entender para resolver. As previsões, o professor Alexandre foi claro, eu concordo com ele. Eu acho que dificilmente isso se resolve com acordo, porque não são as duas partes que querem efetivamente conversar e fazer acordo. Então, eu imagino que essa série, que já vem se arrastando, esse seriado, que vem se arrastando há várias temporadas, deve, infelizmente, estar indo para mais temporadas, com variações sempre sobre o mesmo tema, aquilo que nós falamos já depois do 7 de outubro. A gente estava antevendo que o Irã estava por trás de tudo, agora, pelo menos, essa carta foi aberta. Espero que termine rápido, mas não é coisa para se resolver antes de algumas semanas ou meses. Ô Felberg, deixa eu só aproveitar o seu otimismo por uma outra questão também que eu ouvi muito ao longo dessa semana ao conversar com vários moradores, cidadãos israelenses que estão nessas regiões atingidas. Eles ainda falam sobre o resgate dos reféns. Esse é um ponto principal. E você acredita que essa operação ela será bem sucedida depois de todo esse aumento de tensão que agora também acaba se encaminhando para uma disputa entre Irã e Israel? Sim e não. Sim, porque já se recuperou pelo menos alguns reféns, já se recuperou corpos, o que se lamenta muito de outros, e não porque não foi 100% de sucesso. Então, mas é uma situação que é muito cara para o governo israelense, porque são vidas que estão lá, que estão sequestradas. Enfim, é algo que também está pendente de resolver e é uma ferida aberta que deixa muita dor e muito sofrimento. O que vamos assistir nas próximas horas, no seu ponto de vista, Troviec? Guerra é sempre uma tragédia, tem muitos israelenses sofrendo, tem iranianos sofrendo, eu gostaria de ver isso parar o mais rápido possível, mas eu sou cautelosamente otimista. Eu acredito no sentido de que após essa... Tem uma coisa pior do que guerra hoje, é guerra para sempre. E tem uma coisa pior que guerra para sempre, que é guerra nuclear. Então, se o Irã realmente vai ter o seu programa nuclear adiado, significa que vai ser 4 ou 5 países da região que vão adiar também seus programas nucleares, é menos arma nuclear. Eu acho que a gente está numa situação, eu traço muitos paralelos, até com a própria Alemanha de Hitler. Na época de Hitler, o único jeito de tirar os nazistas do poder foi na pancada. Não tinha como abaixar as armas e vamos abraçar a árvore e o Hitler vai ficar bonzinho. Quando você tem uma ideologia fanática, perversa, que quer expandir o seu território, como, por exemplo, o regime dos ayatolás, você tem que fazer frente. As democracias, os países livres, se a gente quer ter liberdade, o preço da liberdade é a vigilância. Então, eu acredito que se Israel realmente conseguir até fazer uma mudança de regime e vencer essa batalha mais importante de todas, que é a batalha pelo coração do mundo islâmico. Para onde vai o mundo islâmico? Vai para o lado que a Arábia Saudita está tentando ir, o Emirados Árabes, o lado da tolerância. Pô, vamos viver em paz, olha só, aqui Israel, os judeus vão ter o país deles, que é um povo milenar, nós também temos nossos países, vamos construir prosperidade. Essa é uma visão. A visão do Irã é uma visão apocalíptica, de financiar terrorismo, de explodir Israel, de atacar primeiro Israel porque está mais perto, mas depois os Estados Unidos, depois o mundo ocidental. Todas as liberdades que você que está me assistindo ama, é tudo que o Irã quer destruir. Então Israel é o primeiro obstáculo, mas não vai parar em Israel. A queda do Irã, eu acho que é uma boa notícia, se ela acontecer, é uma ótima notícia para todo mundo que quer ver prosperidade e liberdade.